Vamos à dica número 3. Lembre-se que é uma dica complementar à aula passada. Se você não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a professora Eliane Vieira e eu estou fazendo aqui uma série especial sobre os pronomes aqui para o nosso canal. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, você está perdendo porque essa aula está bem passo a passo, direto ao ponto, vai do zero até o nível intermediário e avançado em relação aos pronomes. Eu estou dando aqui várias dicas, pensando as informações mais importantes sobre essa classe de palavras que é tão cobrada nas provas atualmente. Então, se você perdeu as aulas anteriores, vou deixar aqui listado para você, basta você clicar e assistir lá da nossa primeira aula para você entender tudo direitinho em uma sequência de forma bem objetiva e prática, ok? E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem um botãozinho aqui vermelho do lado direito do vídeo, você clica ali, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as novas aulas de língua portuguesa e aproveita que você já está aí, deixa o seu like é extremamente importante, me motiva bastante a produzir cada vez mais conteúdos objetivos para vocês, ok? Então vamos lá, dica número 3, não se esqueça de que nós já falamos aqui sobre quando o pronome vai funcionar como complemento verbal, quando ele vai funcionar como sujeito da oração e agora eu quero aprofundar um pouquinho mais essa história. Veja, as formas o, os, a, as são empregadas como complemento direto. Veja, um exemplo, o menino comprou o carrinho. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas não tem o, os, a, as. Não se esqueça de que isso aqui é o pronome oblíquo átono, ok? É o POA, pronome oblíquo átono. E aqui nós não temos, obviamente, só que, como eu quero te dar várias dicas, quero te mostrar como você faz essa substituição, ok? Então, quando eu digo o menino comprou o carrinho, se a gente está falando de complemento direto, a gente precisa observar o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. Coloca aqui embaixo um comentário se você tem dúvida na hora de verificar a transitividade do verbo, ou seja, saber se ele é transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo. Se você tem dúvida sobre esse assunto, deixa um comentário aqui, que dependendo da quantidade de comentários, eu faço uma aula completa, bem passo a passo e direto ao ponto sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ter dúvida na hora de classificar a transitividade de um verbo, ok? Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o que ele vai pedir? Exatamente isso, um objeto direto. E cadê o objeto direto dessa frase? Está aqui, ó, o carrinho. Quem compra, compra alguma coisa. Então, o carrinho é o complemento sem preposição do verbo comprar. Ótimo, eu sei aqui uma coisa, porque nós aprendemos isso na aula anterior. Essa forma verbal não tem traço de nasalidade, não terminou em R, S ou Z. O que isso significa? Que eu vou utilizar um tipo específico de pronome. Que tipo é esse? O, os, a, as, ok? Então, vou colocar aqui para você. Depois disso, eu preciso verificar o gênero e o número. O carrinho é masculino e singular. Se eu tenho masculino e singular, eu só vou poder utilizar o. Então, reescrevendo a frase, nós temos o menino comprou o. Então, tanto faz se eu escrever o menino comprou o carrinho ou o menino comprou o. Por quê? Aqui eu estou dizendo a mesma coisa com correção gramatical. Eu simplesmente troquei o substantivo carrinho pelo pronome oblíquo átono, que vai funcionar como o objeto direto. Então, não se esqueça, o, os, a, as, essas duas formas são empregadas como complemento direto, ou seja, objeto direto. Vamos a mais um exemplo se você ficou enrolado. Veja, Patrícia viu o filme. Ora, verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Logo, esse verbo é transitivo direto. Patrícia viu o quê? O filme. Então, o filme é o
objeto direto. Se é um objeto direto, eu só posso trocar esse objeto direto por o, os, a, as. E aí o que acontece? Eu preciso verificar o gênero e o número do substantivo. O filme é singular e masculino. Logo, eu só posso trocar o filme por, deixe-me anotar aqui, Patrícia viu o, pelo pronome oblíquo o. Então, este o representa no contexto o substantivo filme, tudo bem? É claro que, se eu quiser também, eu posso introduzir aqui, colocar aqui o pronome pessoal do caso reto. Mas aí você está se perguntando, professora, como assim? Não estou dizendo que eu posso colocar aqui como complemento verbal. É óbvio que não. Eu falei isso na aula anterior. Mas eu posso fazer a troca pelo sujeito. Lembra que o pronome pessoal do caso reto pode ser representado pelo sujeito? Então eu posso dizer ele comprou o carrinho ou ele comprou o. Fica perfeito, não há qualquer tipo de problema. Estou indicando aqui a terceira pessoa do discurso, utilizando o pronome pessoal do caso reto como sujeito da oração. Posso fazer essa troca na letra I, simplesmente colocando o pronome ela, que indica a terceira pessoa do discurso, funcionando como sujeito da oração. Ela viu o filme. Então você tem que começar aí nos textos que você lê no seu dia a dia, começar a utilizar os pronomes pessoais. Isso vai te ajudar a melhorar um pouquinho, isso aqui é 1% só da sua forma de escrever, ok? Então, dica número 3, não se esqueça, as formas o, as, os, as são empregadas como complemento direto. Mas e o complemento indireto? Aí vem a dica número 4, porque essa aula é sequencial, organizada de maneira que você entenda as coisas à medida que as dúvidas vão surgindo. Dica número 4, as formas lhe são empregadas como que complemento indireto. O que é um complemento indireto se você ainda não pegou, não sacou isso aqui? É o objeto indireto. É aquele complemento que completa o sentido do verbo com preposição obrigatória. Vejamos os exemplos. O filho deu-lhe o presente. Preste atenção, porque aqui a gente não está determinando uma transitividade. O que a gente está falando é que precisa de um complemento indireto. Quando eu falo deu-lhe o presente, vou fazer a análise dessa frase completa. Veja, tem o verbo dar. Quem deu o presente? Ora, o filho. O filho é o sujeito da oração e você agora já sabe que você pode trocar o filho pelo pronome ele, porque o pronome pessoal ele funciona como sujeito da oração. Agora vejamos a transitividade do verbo. Quem dá alguma coisa a alguém é um verbo transitivo direto e indireto. Quem é o complemento sem preposição obrigatória? O presente. Deu o quê? O presente. A quem? A ele. Então, este lhe é o objeto indireto e ele indica, olha aqui a preposição, o a, ele, ok? Deu-lhe o presente, deu o presente a ele. Aqui também poderia ser a ela, sem problema algum, mas pensando no contexto de que o filho deu o presente ao pai, ok? Então a gente tem sim essa preposição embutida ali naquela estrutura. Somente o lhe é que pode funcionar como objeto indireto. Preste atenção, porque eu não estou dizendo que o lhe só pode ser objeto indireto. Não, daqui a pouco eu vou te mostrar que ele tem outras classificações, ele é um menino versátil, ele pode ter outras funções na frase, ok? Mas nesse contexto aqui, o lhe funciona como objeto indireto. Vejamos mais um exemplo. Entregou-lhe as chaves do carro. Quem entrega alguma coisa, logo é um verbo transitivo direto e indireto. Alguma coisa a alguém. Entregou o quê? As chaves do carro. Isso aqui é o objeto direto de forma geral, ok? Depois nós temos entregou as chaves do carro a quem? Ora, quando eu utilizo esse a quem, apareceu a preposição aí nessa pergunta, a gente procura um complemento com preposição obrigatória. Está aqui, é o pronome lhe, logo ele é o objeto
indireto dessa frase. Ah, professora, mas aqui eu poderia colocar, por exemplo, entregou as chaves do carro, fica bem bonito isso. Não, não fica bonito, fica bem feinho, tá? Por quê? Porque o você já aprendeu, ele não pode funcionar como objeto indireto. Ele só pode ser complemento direto. Da mesma forma que eu não posso escrever eu lhe amo. É engraçado porque quando a gente pega lá do início, entendendo os conceitos, tudo vai ficando muito mais claro. Por que a gente não pode falar eu lhe amo? Por que está errado isso aqui? Justamente pelo que você acabou de aprender, meu caro aluno, minha cara aluna. O verbo amar é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o que a gente aprendeu? Que os, as são empregados como complemento direto. E o lhe é só como complemento indireto. Se aqui eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso ter o lhe. Por quê? O lhe só pode ser um complemento que indireto. Então eu preciso dizer eu o amo ou eu a amo, ok? O, a, os, as vão funcionar como complementos diretos. Eu falei que essas dicas aqui iam estar especiais, bem detalhadas, para você entender. Isso aqui é o fundamento. Você estuda meio que com pressa, sem entender os princípios, e aí quando chega lá na análise sintática, você fala, ai, isso aqui é muito difícil, eu não sei isso aqui, nossa, pelo amor de Deus, como é que alguém consegue aprender? Talvez seja porque o fundamento, a base não esteja sólida para você. E a base aqui dos pronomes eu estou te passando agora é com várias dicas, pensando aquilo que realmente é importante na hora da sua prova. Então esse lhe aqui é de fato um objeto indireto. Mas agora vem a pergunta da dica 5. Será que o lhe só pode ser objeto indireto? Não. Ele também pode ser um complemento nominal ou ele pode ser um adjunto adnominal. Exatamente isso, eu vou te explicar isso de forma bem objetiva com apenas 2 frases. Ora, veja que aqui, complemento nominal. Aqui a gente já tem a pista. Quando ele fala complemento nominal, o que isso quer dizer? Que é um complemento de um nome. É claro, eu sei que isso é óbvio, mas muitas vezes a gente precisa falar o óbvio, porque existem pessoas que estão começando a estudar agora e às vezes elas não conseguem entender muito bem esses rótulos. Então, de forma bem objetiva, complemento nominal é aquele termo que vai completar o sentido de um nome, não é mais de um verbo, ok? Quando eu digo eu lhe sou útil, vamos fazer a análise completa. Ora, primeira coisa é olhar o verbo. Aqui eu não estou te dando só uma aula de pronome, se você ainda não percebeu. Estou também te dando uma aula de semântica e também uma aula de análise sintática com todos os detalhes, bem objetiva. Ora, tem o verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação. É um verbo de ligação, precisa achar o sujeito dessa frase. Quem é útil? Ora, tá aqui, ó, nosso pronome eu. O pronome eu que é útil, exatamente isso. Ele é o sujeito da nossa oração, indica o quê? A primeira pessoa do discurso. Se você não tem ideia do que eu estou falando, assiste às outras aulas, porque eu já falei sobre as pessoas do discurso, bem passo a passo, te mostrei com vários exemplos. Então clica aqui, eu vou deixar linkado aqui para você, clica para você assistir a aula anterior, ok? Então, eu é o sujeito da oração, já achei o verbo que é de ligação, não indicação, e nós temos o útil, que indica, caracteriza o sujeito da oração. Então, útil nesse contexto é um predicativo do sujeito. Perfeito, predicativo do sujeito, isso aí lá na sintaxe. Mas e na morfologia? Na morfologia, útil é um adjetivo. Opa, adjetivo é um nome. Percebeu que o pronome lhe está completando o sentido desse adjetivo? O que a gente precisa entender dessa frase é que o adjetivo útil, isso aqui é semântica, ele pede um complemento. Eu sou útil a quem? Quem é útil a alguém. Então, eu sou útil a você. Percebeu que esse a você completa o sentido de útil? Só que esse a você
na nossa frase está representado pelo pronome lhe. Então, é o pronome lhe que completa o sentido do adjetivo útil. Logo, isso aqui é um complemento nominal. Exatamente isso. Lhe funcionando como complemento de um nome, especificamente de um adjetivo. Agora, o lhe também pode ser um adjunto adnominal. Agora, ele não completa o sentido do nome, mas ele está ali, ó, juntinho do nome. Isso aqui é de forma bem objetiva e resumida, ok? Veja a letra N. Beijou-lhe os pés. Como é que você vai saber se este lhe é um adjunto adnominal ou um objeto indireto? O macete é muito simples. Basta você substituir este lhe pelo pronome possessivo. Seu, sua, seus, suas. Quando eu digo beijou-lhe os pés, eu quero dizer, olha a semântica aí, eu quero dizer beijou os seus, vou colocar aqui, ó, os seus pés. Então, quando eu consigo fazer essa troca, a semântica fica perfeita. Este lhe não está completando o sentido do verbo beijar. Pelo contrário, ele está indicando o valor semântico de posse. Logo, este lhe, consigo trocar pelo possessivo seus, funciona como o adjunto adnominal. Com certeza você não vai conseguir ler isso aqui, vai ter que quebrar o pescoço aí para ler. Deixe-me colocar isso aqui melhor para você. Adjunto adnominal. Agora sim está perfeito. Para você ter a prova, a gente pode ver que a gente não consegue, por exemplo, trocar o lhe da letra L pelo seu, seus, sua, suas. Ora, entregou-lhe as chaves do carro, entregou suas as chaves do carro, a semântica não fica perfeita. Esse é o detalhe da letra N. A semântica precisa ficar perfeita ao fazer a substituição. Beijou seus pés. Como houve adequação, a gente comprova que, de fato, este lhe é um adjunto, deixe-me colocar aqui, adjunto adnominal, ok? Então, assim, foram dicas extremamente importantes para você não errar na hora da sua prova, na hora que você estiver fazendo um exercício. Isso aqui vai te ajudar bastante. Você teve aqui nessa aula 3 dicas. Dica número 3, os as vão funcionar apenas como objetos indiretos, mas a forma lhe e também lhes vão funcionar como objetos indiretos. E o principal, o lhe também pode ser empregado como complemento nominal ou como adjunto adnominal. Basta você empregar esse macete dos pronomes possessivos para você conseguir identificar o lhe como adjunto adnominal, e em relação ao complemento é mais fácil, porque ele vai completar o sentido de um nome, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as novas aulas. E se você estiver gostando dessa série, deixe o seu like aqui, porque me ajuda bastante a divulgar esse vídeo, esse conteúdo para as pessoas que precisam aprender esse assunto, tudo bem? Bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula sobre os pronomes. Tchau, tchau!